Em Quando Me Apaixono? Desconfiado, Álvaro pergunta se o pároco tem certeza que foi isso mesmo que aconteceu, mas o padre diz que, assim como ele, todos acharam muito estranha a morte do capataz, mas foi o que aconteceu. Porém, Neves não acredita e diz ao padre que a morte de Ezequiel foi oportuna para Augusto, pois, com ele na cadeia e o capataz morto, o fazendeiro eliminou todas as testemunhas das canalices que o fazendeiro cometeu. Na empresa, no escritório de Germano, o rapaz da contabilidade apresenta ao empresário um relatório com o valor do desfalque que aconteceu pelo sumiço de um dos pagamentos, que foi feito por um cliente. Germano tira o talão de cheques do bolso e Roberta se surpreende. Mas o cara diz que vai cobrir o rombo, pois acha que foi um descuido dele e por isso vai assumir. Mas assim que o rapaz se retira, e Germano olha feio para Roberta, Renata chega à mansão, acompanhada de Regina, Matias e Adriana. Gonçalo conta à filha sobre o incêndio no manicômio e a fuga de Josefina. Ele diz ainda que, segundo consta, Branca provocou o incêndio e depois tirou a própria vida. Adriana se dá conta que os seguranças que estão na mansão devem ser por causa disso, e Gonçalo confirma que precisa cuidar da segurança de todos da família, até que a assassina seja detida novamente. Do outro lado da cidade, Antônio consegue encontrar Marina, que se surpreende com a presença do seminarista em seu apartamento. A médica quer saber o que ele está fazendo ali, e o sujeito explica que foi procurá-la, pois o tio dela está muito preocupado e precisa falar com a doutora. Marina explica que foi exatamente por isso que saiu do povoado, dizendo que não queria ser localizada. Mas Antônio argumenta que, depois do que ela e Jerônimo fizeram, a preocupação do padre ficou ainda maior, mas a médica não entende nada. O ex-toureiro, então, diz que todos já sabem que ela fugiu para a capital com Jerônimo e não adianta mais esconder. Porém, a ginecologista deixa claro que viajou sozinha para a cidade do México e Jerônimo não foi com ela e não vê o cara desde que saiu do povoado. Nesse meio tempo, Aníbal chega à fazenda do pai, que quer saber onde o rapaz estava, pois quando o deixou na Bonita, disse para ele voltar imediatamente para casa. O fazendeiro ainda diz ao rapaz que, agora que ele já se despediu da empregadinha, as coisas precisam voltar ao normal e manda o moço embora, jogando um maço de notas na cara do filho. Porém, Aníbal diz que vai embora como chegou e atira a grana na mesa, devolvendo tudo para o pai e dizendo que não quer nada que venha dele. Na capital, Antônio diz a Marina que Saul contou a todos que a médica tinha fugido com Jerônimo, e a médica fica ainda mais surpresa. Ela conta que chegou de viagem com Saul, mas não está com ele, pois no dia em que viajou, decidiu aceitar a companhia do ex-namorado, para que Jerônimo e Severino acreditassem que ela queria começar uma nova vida com o médico, mas nunca pretendeu fazer isso, e assim que chegaram, cada um foi para sua casa. Antônio então pergunta por que Saul apareceu no dia seguinte, bêbado na Bonita, contando toda aquela ladaia, dizendo que Jerônimo abandonou Renata por ela e pelos filhos. Cada vez mais confusa, Marina diz que não está entendendo nada, mas Antônio tem mais uma para contar e diz que Matias e Carlos confirmaram o nome de Jerônimo no mesmo voo que ela. Porém agora, depois de saber da versão da doutora sobre a história, está ainda mais preocupado, pois nesse caso, Jerônimo está desaparecido. Na mansão, Regina avisa que a família tem que ficar prevenida, pois sabe que Josefina é capaz de tudo. Gonçalo pergunta a Renata que a mulher não entrou em contato com ela, e a moça diz que se a mãe tentasse algo assim, primeiro ligaria para Roberta. Porém, o empresário alega que se isso tivesse acontecido, a moça já teria contado. Matias se revolta e pergunta se o pai está falando sério, mas o empresário diz que sim, pois depois do que aconteceu em seu casamento, não acredita que Roberta escondesse algo assim. Na mesma hora, Regina lembra do que Paulina contou a ela um pouco antes da cerimônia de seu matrimônio, quando disse que viu Roberta e Josefina na frente da casa. Do outro lado da cidade, Antônio conta a Marina que Jerônimo nunca chegou ao seu casamento com Renata, e com o que disse Saul e as evidências encontradas por Matias e Carlos, todos acreditaram que ele tinha mesmo fugido. Porém, depois da conversa, os dois acabam concluindo que alguma coisa de muito grave aconteceu com Linhares. Na empresa, Roberta diz a Germano que não pode acreditar no que ele acabou de fazer por ela, pois era um valor muito alto. O sujeito pergunta por que ela não acreditaria, pois sabe muito bem que a moça lhe interessa e diz: "Olha, Roberta, eu não sei por que uma mulher como você tomaria o dinheiro da empresa dessa maneira, mas isso pode te causar sérios problemas e, além do mais, não condiz com uma mulher da sua classe. Portanto, se é pouco o que você está ganhando aqui, é só me pedir, quando precisar."
O garanhão aproveita para dizer que tudo na vida é uma troca, e que assim como ela o mima de uma maneira, ele também pode mimá-la de outra, pois a adora, e só de pensar nela já fica louco. E por isso, não quer que a moça pense em mais nada que não seja ele. Roberta, então, diz que gostou muito de ver o cara fazendo aquilo por ela. Ele diz que pode fazer muitas coisas mais, e ela quer saber se o tiozão seria capaz de deixar a esposa. Mas Germano lembra que os dois combinaram de deixar Gema de fora de sua relação, mas Roberta não gosta muito da proposta. Nesse meio tempo, Marina tenta ligar para Saul, mas ele não atende. Antônio diz que os dois precisam localizar o médico para descobrir por que ele mentiu, e se sabe do paradeiro de Jerônimo. A médica diz que não sabe onde o ex mora, porém ele trabalha no hospital, e os dois podem procurar por ele imediatamente. Antônio diz que aquela é uma boa ideia, pois o médico tem muito o que explicar. Na mansão, Matias e Adriana chegam à casa de Constanza, contando que se casam em 3 meses. Adriana aproveita para contar à madrasta que Renata está grávida, e a socialite fica ainda mais feliz. Porém, Matias demonstra que não está muito contente com a situação da irmã. Honório explica que Renata vai ser mãe solteira, e Constanza se apavora, querendo saber o que aconteceu com Jerônimo. Na empresa, Roberta comemora sua conquista, e diz que enquanto estiver com Germano poderá fazer o que quiser. O celular da moça toca e é Regina. A mulher diz que precisa fazer uma pergunta a ela, e quer saber se Josefina tentou falar com ela. Porém, Roberta diz que não, e avisa que não quer voltar a ver a bandida, jurando que, se a mulher resolver entrar em contato, avisa a fisioterapeuta imediatamente. Na Bonita, Alisson cumpre a promessa que fez ao namorado, e conversa com Karina sobre seu problema. A bordadeira diz que a doença da garota é real, e precisa enfrentar isso com a ajuda de um especialista, prometendo procurar algum psicólogo que more na cidade para que as duas possam ir juntas a uma consulta. No hospital, enquanto Marina tenta localizar Saul, Antônio liga para Severino contando que encontrou Marina, mas ela não está com Jerônimo e Saul mentiu para todo mundo. Na Bonita, Aníbal vai ver Alisson e diz que foi se despedir, pois vai ter que ir embora, já que seu pai o expulsou da fazenda e ele não tem para onde ir. O rapaz conta ainda que tem certeza que Augusto só o aceitou por causa de Renata, e como agora a moça foi embora do povoado, ele não tem mais serventia para o fazendeiro. Quase chorando, a menina pede que o namorado converse com Carlos e tente ficar na Bonita, lembrando que Renata tinha pedido que ele cuidasse de Cigana. O rapaz diz que não quer deixar a namorada, mas não tem outra opção. Na capital, Antônio conta a Marina que o padre ficou surpreso com o que ele contou ao telefone e quer uma explicação. A médica concorda e diz que precisam descobrir o que aconteceu com Jerônimo. A enfermeira que costumava trabalhar com a doutora no hospital aparece. Marina apresenta a moça a Antônio e pergunta a ela sobre Saul. A enfermeira diz que o médico não trabalha mais ali, e o médico com quem ele costumava dividir o consultório contou a ela que Saul pediu licença para viajar por tempo indefinido. Nesse meio tempo, Constanza vai conversar com Renata e pede à sobrinha que não se deixe abalar pela situação. A moça promete fazer isso, principalmente por causa do bebê que está esperando. A socialite, então, comenta que sabe que Jerônimo vai fazer muita falta, mas todos estão ali para apoiá-la. Renata diz que sabe disso e está começando a entender que tem que retomar sua vida. Por isso, se deu conta da importância do Centro A Esperança, e olhando para Regina, diz que gostaria de trabalhar lá como voluntária. Regina fica feliz da vida e Constanza aproveita a oportunidade para dizer que também gostaria de continuar com seu voluntariado, apesar de saber do grave erro que cometeu. Compreensiva, a cunhada da socialite diz que nada a deixaria mais contente do que ter as duas trabalhando com ela. Constanza, então, diz que elas precisam fechar o cerco e evitar que Josefina continue prejudicando a família, contando que a mulher que deixou a menina roubada com ela testemunhou que a Bruaca estava envolvida no caso e foi do manicômio que a bandida agiu para prejudicar ela e Regina. Roberta liga para a mãe e conta que a fuga dela do presídio deixou todo mundo preocupado. Do outro lado da linha, Josefina diz que acha isso muito bom, pois não quer que Regina durma tranquila pelo resto de seus dias, que, aliás, espera que sejam muito poucos. Conhecendo a peste, Roberta pergunta o que a mãe está planejando dessa vez, e avisa que é melhor ela não tentar nada contra Gonçalo. Mas Malévola lembra à filha que o ex-marido a prejudicou muito, pois atirou a pontapés da vida dele, deixando ela sem casa e sem dinheiro. Roberta então diz à mãe que agora ela já tem grana suficiente para viajar para a Suíça e avisa que não tem como vê-la, pois está cercada de seguranças. Josefina diz que as duas darão um jeito de ajeitar isso, porém a moça alega que agora vai ser mais difícil com sua suposta mãe e sua meia-irmã a vigiando o tempo todo.
Germano entra na sala da amante e escuta a conversa, sem que Roberta perceba. Ele escuta, inclusive, quando a garota chama a pessoa do outro lado da linha de mamãe e diz que ela vai ficar feliz ao saber que Jerônimo abandonou Renata, da mesma forma que aconteceu com ela e Roberto. A moça ainda diz que o cunhado fugiu com outra e deixou Renata grávida. A bruaca fica feliz da vida com a notícia e diz que a justiça foi feita, porém, dessa vez ela não teve nada a ver com isso, e Roberta completa: "Isso mesmo, mamãe. Dessa vez, nem você, nem eu precisamos fazer nada contra Renata." Germano desiste de escutar mais e resolve ir embora. Antônio chega à mansão pedindo para ver Renata e Regina. A fisioterapeuta se surpreende com a visita do seminarista, mas, depois de cumprimentar as moças, ele conta que acabou de chegar à capital e descobriu uma coisa muito importante sobre Jerônimo. Renata diz que não quer saber de nada que envolva o marido, mas o seminarista insiste e revela que Saul mentiu, e Jerônimo não viajou com Marina, apesar do nome dele estar na lista de passageiros do voo que a médica pegou para a capital. O padreco também diz que conseguiu localizar a doutora, e ela está vivendo sozinha, porém não tem a menor ideia de onde Jerônimo está, alegando que o cara nunca deixou o povoado para ir para a cidade do México. Antônio diz que agora precisam descobrir o paradeiro de Linhares. Muito ferido e inconsciente, Jerônimo está sendo tratado pela mesma curandeira que cuidou de Matilde quando a moça fugiu da fazenda. A mulher, uma antiga conhecida da família de Lázaro, e que mora na cidade onde ele e a irmã nasceram, faz de tudo com suas ervas para que o rapaz melhore. Na mansão, Antônio conta a Renata que Marina está tão preocupada quanto ela, pois não sabe o que está acontecendo. Renata agradece aos céus e comenta com Regina e Constanza que ela estava certa e Jerônimo não a abandonou. Sem querer acabar com a alegria da moça, Antônio pergunta o que vão fazer agora, pois o rapaz não fez contato com ninguém e não sabem onde ele está. Segundo o seminarista, alguma coisa grave pode ter acontecido e Renata diz que precisa procurar pelo marido imediatamente. Nesse meio tempo, a curandeira manda um rapaz ir ao mercado comprar mais ervas para ela. O garoto pergunta se a mulher acha que o moço vai se salvar. Ela diz que não sabe, mas, enquanto ele estiver respirando, vai fazer tudo o que puder para salvar a vida dele. O moço diz a Sabrina que o sujeito já está ali há 3 dias e está quase morto, mas a mulher alega que o coração dele continua batendo, e isso significa que ela pode ter uma chance e não vai desistir. Os dois comentam então que bateram muito em Jerônimo e queriam matá-lo, mas não conseguiram. Ela diz que, quando viu os bandidos atirando o moço pelo barranco, achou que ele não iria sobreviver, lembrando de tudo o que viu. Sabrina conta que, primeiro, se aproximou para ver se o sujeito ainda estava vivo, e quando chegou mais perto, não conseguia ouvir nem o pulso, nem o coração do rapaz, mas ele se mexeu e ela percebeu que tinha que ajudar. Por isso, arrastou o cara até seu carrinho e o levou para sua casa. Mas a mulher quer saber quem é o sujeito e por que aqueles homens queriam se livrar dele. Na Bonita, Carlos passeia com Matilde e diz a ela que a moça fez muita falta. O agrônomo pergunta quando a noiva quer se casar e ela diz que no próximo domingo. Na empresa, Matias diz a Honório que Julieta viu Roberta e Germano juntos e por isso não existem mais dúvidas de que os dois são amantes. O tiozão comenta que sabia que o novo sócio da empresa poderia ter se insinuado para a moça, mas não imaginou que Roberta iria aceitar. Adriana diz ao pai que Roberta está flertando com o cara desde que ele chegou à empresa, e Honório resolve contar que o sujeito deu em cima de Beth, que ficou super constrangida com a história. Matias quer contar tudo ao pai, porém Honório pondera, dizendo que o cara pode ser um bom amigo, pois o ajudou com o caso de Constanza e coisa e tal, mas isso não justifica a atitude dele com as mulheres. Ele diz que concorda em contar tudo a Gonçalo, mas precisa pensar bem como e quando, pois em se tratando de Roberta, o assunto fica ainda mais delicado. Na Bonita, Alisson e Aníbal encontram Lázaro e Carlos. A mocinha diz que o namorado quer falar com eles, e o garoto pergunta se os dois podem arrumar um trabalho para ele na fazenda, pois seu pai o expulsou da Cruz do Amor. Carlos quer saber como isso aconteceu e Aníbal explica que, como Renata foi embora, e era ela quem dizia para Augusto lhe dar uma oportunidade, mas como a moça não está mais ali, o fazendeiro desistiu. Nesse meio tempo, Antônio conta a Renata que a única pessoa que sabe de tudo no povoado é Padre Severino. A moça resolve ligar para a fazenda e falar com Carlos, para contar o que aconteceu e ver se ele já tem alguma notícia de Jerônimo. Constanza avisa que, se não houver nenhuma notícia, a família precisa informar a polícia. Manuela atende o telefone e diz à patroa que ninguém sabe nada do patrão ainda. Renata pede para falar com Carlos,
e a cozinheira diz que vai chamar o rapaz, que está no pátio. A moça diz que é urgente, e Manuela manda Hermínia correr e chamar o agrônomo, pois a chamada é urgente. Do lado de fora, Lázaro diz a Aníbal que, ele sendo filho de quem é, não tem a confiança do pessoal da Bonita, e ainda comenta com Carlos que aquilo pode ser uma armadilha de Augusto. Alisson interfere, e diz que Renata já tinha pedido ao seu namorado que tomasse conta de Cigana. Lázaro avisa que a patroa deixou ordens expressas para que enviassem a égua de volta para a fazenda. A garota implora, e diz que o namorado não tem para onde ir. Carlos não entende nada, e pergunta sobre a mãe do moço. Mas Hermínia aparece correndo, e diz ao agrônomo que Renata está ao telefone, e precisa falar urgente com ele. O enólogo sai correndo para atender a ligação acompanhado por Lázaro, e pede que o casal espere por eles ali mesmo. Mas, quando os dois ficam sozinhos, Aníbal pergunta a Alisson por que ela contou que ele não tem para onde ir. A moça alega que só disse a verdade, e afinal de contas, Augusto não ficou sabendo que Hortência faleceu. Porém, Aníbal diz que não gosta que as pessoas sintam pena dele. Na pracinha da cidade, Medeiros encontra um amigo e pergunta como vão as coisas na Bonita. O rapaz conta que estão preparando o vinho São Rafael e quer saber como estão as coisas na Cruz do Amor. O capataz explica que Augusto também está produzindo um vinho novo. Ciro então conta que tem 2 enólogos na Bonita preparando as misturas e coisa e tal. Mas Lalo aparece chamando o amigo para ir embora. Na mansão, Antônio diz a Regina que foi à capital para resolver outro assunto, mas Severino estava muito preocupado, e ele se dispôs a aproveitar a viagem para localizar Marina. Constanza comenta que não podem ter se passado tantos dias sem nenhuma notícia de Jerônimo, e a fisioterapeuta alega que o rapaz não pode ter simplesmente evaporado. Renata pede a Regina que ligue para Gonçalo e conte a ele tudo o que ficaram sabendo, enquanto continua com Carlos ao telefone. A moça pede ao agrônomo que vá imediatamente à delegacia e faça um BO sobre o desaparecimento de Jerônimo, pedindo que a polícia procure por ele. Ela conta que Antônio foi à capital procurar Marina e descobriu que ela não viajou com o rapaz. Carlos quer saber como isso pode ser verdade, lembrando do registro dos passageiros do bendito voo. Mas Renata está desesperada e diz a ele que não sabe como isso aconteceu, mas sabe que Jerônimo não foi para a capital e teme que algo grave tenha acontecido. Ao desligar o telefone, o agrônomo conta ao cunhado que os dois precisam ir urgente à delegacia, pois Jerônimo não está com Marina e precisam começar a procurar por ele com urgência. Assim que os rapazes saem, Manuela comenta com Matilde e Hermínia que não sabe o que é pior: não saber onde Jerônimo está ou achar que ele tinha fugido, pois o patrão pode estar morto. Nesse meio tempo, Marina conversa com o tio ao telefone. O padre conta que Saul disse a Renata que Jerônimo a deixou para ficar com ela. A médica diz que isso não faz sentido, e o padre comenta que talvez Saul tenha ficado com raiva e fez isso para se vingar. Mas no meio da conversa, deixa escapar que Renata está grávida. Mas Marina, apesar de ficar surpresa com a notícia sobre sua rival, diz ao tio que precisa encontrar Saul para que ele explique por que fez o que fez e o que aconteceu com Jerônimo. Na Cruz do Amor, Augusto fala sozinho e diz que seu arqui-inimigo sempre o subestimou e nunca se deu conta do que ele seria capaz, lembrando de quando explicou a Saul que iria registrar Jerônimo no mesmo voo que ele e Marina pegariam para a capital, e disse ao médico que ele iria se passar pelo sujeito, com a passagem em nome de Linhares e uma identidade falsa. O fazendeiro lembra ainda que foi nesse dia que mandou Saul deixar Marina na capital e voltar imediatamente para o povoado, pois, quando regressar, deve ir direto falar com Renata e, fingindo estar sofrendo muito, dizer a ela que o marido da moça fugiu com a mãe de seus filhos. Rindo, o maluco diz a si mesmo que naquela altura, Jerônimo já deve estar morto e Renata logo será dele, caindo na gargalhada como um débil mental. Medeiros aparece no laboratório da Bonita e diz a Priscila que soube que a moça é enóloga. Ele explica que trabalha para distribuidores de vinho e foi para a região procurar novos produtos. A moça quer saber como o sujeito soube sobre o vinho que está sendo produzido na fazenda. Medeiros dá uma desculpa qualquer, porém diz que sabe que precisaria falar com Jerônimo Linhares sobre o assunto. A moça conta que o patrão não está e ele pode falar com Carlos Estrada, o encarregado da fazenda. Mas o cara diz que pode tratar do assunto com a moça mesmo, pois só precisa saber quando aquele vinho ficará pronto. Na cozinha, Matilde fica sabendo sobre Jerônimo e diz que agora o problema é saber para onde ele foi. Manuela levanta a hipótese de que o patrão tenha sido levado à força para algum lugar e a garota fica ainda mais preocupada.
Nesse meio tempo, Alison conta a Aníbal que conversou com Karina, e a moça vai ajudá-la a procurar um psicólogo na cidade. O rapaz diz à namorada que ficou muito feliz por ela ter cumprido a promessa que fez. Agora, bora combinar uma coisa. Como Aníbal faz para manter aquele topetão se anda de moto com capacete? Continuando. Na capital, Regina chega na sala da mansão contando a Renata que já falou com Gonçalo, que está indo para casa, e pediu ao investigador que contratou para encontrá-lo na residência da família. Renata descobre que o pai tinha contratado um detetive particular, e Regina pede a ela que não fique chateada com o pai, explicando que no dia em que o marido voltou à capital, procurou o tal investigador para encontrar Jerônimo, porque queria que o rapaz se retratasse. Ao invés de ficar chateada, Renata se emociona com o cuidado de Gonçalo. Renata avisa que precisa sair e pede a Antônio para ir com ela, avisando que não vai demorar. Enquanto isso, Sabrina continua fazendo seus chás e infusões para tentar salvar Jerônimo. O rapaz que ela mandou comprar ervas retorna com a encomenda e pergunta se a mulher não vai dizer a ninguém que aquele sujeito está ali. Ela diz que não, pois não quer que os homens que estavam atrás dele voltem a procurá-lo, e seu instinto lhe diz que deve curar o rapaz antes de fazer qualquer coisa. Na empresa, Gonçalo não se conforma com o que acabou de saber por Regina e comenta com a família que aquela é outra situação terrível que a família terá que enfrentar. O empresário diz que precisa ir para casa imediatamente e Adriana pede para acompanhá-lo. Honório tranquiliza o cunhado, dizendo que ele e Matias cuidarão da empresa, mas quer saber se ele já contatou o investigador. Gonçalo explica que falou com o detetive e o mandou direto para a mansão.